De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Daniel Salomão, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito de testamento. Mas agora vamos assistir a um depoimento do Gustavo Cano a respeito de testamento. Nosso caso foi o seguinte, nós adquirimos um imóvel que era um caso de inventário, né, que eram de 3 irmãos. E compramos esse imóvel, fomos pagando irmão a irmão, e ficou um dos irmãos ele recebeu e não colhemos a assinatura dele. E esse irmão ele tinha um problema, uma dívida, né, no mercado. E entraram na justiça contra esse irmão e nós acabamos tendo que arrematar. Como eles entraram na justiça, nós não tínhamos a assinatura dessa parte desse irmão, nós tivemos que arrematar na justiça essa parte. Nós conseguimos, na verdade, registrar 93% do imóvel e não 100% que era a parte dos 13 irmãos, né? Como ficou então ficou uma parte só a ser registrada. E isso aconteceu por falta de acompanhamento do advogado, tudo certinho. Pois é, doutor, isso é muito complicado. Esse negócio de herança, testamento, quanto tempo demora para essa divisão de bens todas saírem, né? E se efetivarem? E o que acontece com esse caso, assim, de penhorar uma parte da casa por 1 metro quadrado da casa? E aí, qual é o transtorno de tudo isso? A dificuldade, Luciana, é que muitas pessoas, elas acabam adquirindo alguns bens sem a garantia de já receber a escritura no ato da compra. Alguns bens ficam prometidos para serem adquiridos em definitiva após o inventário, após o testamento. Nesse caso específico, como um dos herdeiros se comprometeu patrimonialmente, assumiu uma dívida, realmente o credor ele pode buscar receber da parte que cabe a esse herdeiro. E isso gera um transtorno para quem adquire, por quê? Porque você vai ter que provar que esse imóvel já foi adquirido, que você já pagou. Só que ao mesmo tempo, a transferência do bem ela só se opera com o registro da escritura. Então o juiz pode não convalidar esse negócio e realmente isso gera um entrave, faz com que o processo se arraste realmente. Por muito tempo. Complicado. E é um transtorno danado. Esse lance de herança também, olha, às vezes é injusto. Ai não, herança é tudo de bom, gente. Não, mas é injusto, sabe por quê? Porque eu tenho um caso, porque todo mundo tem um problema com herança, não é comigo, viu, gente, infelizmente. Mas de pessoas, por exemplo, tinha um casal que não tinha filhos, aí morreu a mulher, depois morreu o esposo, no caso, a família do marido, porque ele morreu por último, obteve o direito de toda a herança. Isso é um absurdo. O falecimento... Porque os dois trabalharam juntos, construíram patrimônio juntos. Deveria ser dividido. O falecimento simultâneo não exclui os herdeiros dessa esposa que faleceu antes. A questão é se estabelecer quem são os herdeiros que realmente têm direito a receber, porque aquele que eventualmente for excluído tem ação autônoma para reivindicar a parte que lhe foi subtraída. No caso, o testamento tudo certinho dentro das formas legais, cabíveis, dentro do nosso código aí, ele é mais rápido para fazer-se a abertura do que você... em relação ao inventário? As pessoas elas confundem a existência do testamento como se ele por si só determinasse um processo mais célere. A verdade é que o testamento não exclui o inventário. O inventário, certo. O registro ou a convalidação do testamento ela é sempre rápida. O que determina o tempo da demanda são as questões que vão ser tratadas dentro do inventário. Certo. Então existir ou não testamento não é o ponto determinante para o tempo de duração do processo. E mais rápido ou não? Não é. Depende das questões que vão ser tratadas dentro do processo de inventário. Porque uma vez aberto o testamento, ele ali se encerra, todas as disposições dele vão ser tratadas dentro do inventário. Mesmo. Se o inventário transcorrer sem litígio, sem maiores discussões, ele termina rápido. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. E obviamente se as partes não se entendem e começam a divergir em alguns pontos, ele pode se arrastar por um tempo maior. Querido, eu gostaria que você desse aqui, ó, nessa câmera aqui, um alô para o pessoal ficar mais atento em relação ao testamento. Olha, o que eu recomendo é que a pessoa interessada em fazer um testamento
procure verificar com o seu advogado de confiança as disposições que são possíveis de serem colocadas, um cartório de confiança para se fazer. Se for fazer particular, se cercar também dos cuidados necessários para que ele tenha validade. Porque a grande frustração é você, após a morte, não ter a condição de efetivar a sua disposição que você fez em vida. É verdade. E isso é extremamente importante. Olha, muito obrigada pela sua participação. Foi muito interessante a sua entrevista. Eu quero ver se vai agora sobrar vou alguma fazer coisa meu pra mim, testamento certinho, viu, Zezé? Olha lá, hein? Você aí, um Tchau, beijão gente. e eu espero que tenha gostado.